Pessoal do nono ano, boa tarde, né? Ontem eu expliquei sobre dízimas periódicas, né? Eu falei sobre uma fração, né, geratriz de uma dízima periódica, que nós pegamos a fração, nós dividimos essa fração e eu falei sobre dízima periódica finita e dízimas periódicas infinitas, né? Finitas são aquelas que a gente chega ao fim, né? Divide. Você dividiu lá, por exemplo, meio dividido, quando você pega 1 e divide por 2, ele vai dar 0,5. Pronto, dízima periódica, mas finita, acabou. Ou aquelas que a gente dividiu, que deu 0,45, chegou no fim. Mas também eu falei que hoje eu ia falar, eu ia ensinar como a gente encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica. Que fração foi que gerou esse número aqui, né? Eu tenho a dízima periódica aqui, mas ela foi gerada de uma fração. Que fração foi essa? Como a gente chega? O que é que a gente faz para encontrar essa fração? Hoje a gente vai aprender um pouco. Hoje nós vamos aprender a fração geratriz de uma dízima periódica simples. E amanhã a gente vai aprender a encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica composta, né? Também amanhã eu explico o que é composto, que eu acho que eu já expliquei. E vocês não estão bem lembrados, mas vou explicar sobre dízima periódica composta também amanhã. As simples são essas, né? Que o período, não tem outro número aqui antes do período, é todo 555. Essa outra aqui que eu coloquei depois do inteiro tem 27, 27, 27. Se tivesse um outro número aqui qualquer, por exemplo, um aqui começasse com para depois ser a dízima, começar o período, aí seria composta, né? Já vou dar logo uma prévia do que a gente vai aprender amanhã. Como é que a gente encontra essa fração geratriz? Ora, foi dado esse número, foi dada essa dízima, né? O inteiro é 0 aqui. Aí tem, depois da vírgula tem um 5, 5, 5, tem um período. Isso aqui é chamado de período. A esse período, eu chamo ele de X, chamo ele de Y, chamo ele de Z, qualquer letra do alfabeto que eu quiser colocar. Geralmente a gente trabalha mais com X e Y, né? Como a gente trabalha mais com X e Y, eu vou colocar X. Vou colocar X para essa aqui e vou mudar e colocar Y para essa daqui, para ficar um pouco diferente. Vou mudar, coloquei X lá e Y aqui. Pronto, vamos lá. Como é que eu encontro? Então eu digo que essa dízima que foi dada, no livro de vocês tem, eu chamo ela de X, né? Chamo ela de X. E a outra, eu preciso de outra para que eu faça uma subtração aqui. Então a outra, veja, a vírgula, como é que se encontra? A vírgula ela está aqui, né? Para que eu chegue no final do primeiro período, a vírgula vai caminhar quantas casas? Ela só caminha uma casa. Qual é o número que só tem um 0? O 10. Então eu multipliquei por 10 para chegar essa vírgula caminhar até aqui. No caso dessa outra, que ela tem 2 períodos, ela tem um período, mas é composto com 2 algarismos. Se eu deslocar essa vírgula para chegar ao fim do primeiro período, eu tenho que deslocar 2 casas, então eu vou multiplicar ele por 100. Se fosse 3 números, se eu fosse deslocar essa vírgula aqui, 3 números, se fosse 3, no caso, deixa eu colocar outra aqui para vocês verem. 5, 237, 237, 237, então aqui também é uma dízima periódica. Não importa o total de algarismo que tem aqui, mas que seja algarismo que se repete, formam números repetidos. Então, no caso desse, eu teria que multiplicar por quanto? Por 1000, porque se essa vírgula for caminhar até chegar no fim do primeiro período, no final aqui do primeiro período, ele ia caminhar 3 casas. Então, 3 casas é o que vale a 1000. Como eu caminhei 2 para chegar no final aqui, multiplico por 100. Aqui eu só caminhei uma para chegar ao final do primeiro período, só caminhei e multipliquei por 10. Então eu pego isso que eu chamei de X, né? Pega primeiro de que ele é X. E o outro eu caminho uma casa, e diz que eu multipliquei por 10, ficou 10x, né? Um é X, o outro é 10x. Um é X, o outro é 10x, porque eu multipliquei por 10. E aí eu coloco, esse aqui ficou 10x, coloco em cima, ó, 10x, tá vendo? Em cima, x aqui embaixo,
E aqui eu tenho a dízima periódica, que é a primeira que eu tenho, e vou diminuir pelaquela que eu multipliquei por 10, que a vírgula veio para aqui, ó. O zero, ele some daqui, quando eu multiplico por 10, ó, o zero some, tá vendo? Aí vai ficar a vírgula aqui, porque a vírgula ela só é necessária para cobrir o zero. Quando a vírgula caminha para cá, o zero some daqui, a vírgula vai ficar aqui. Então o número que, depois de multiplicado por 10, o número que ficou foi esse. Aí eu pego ele, coloco em cima e vou tirar, diminuir x. Quando eu tenho aqui, por exemplo, o primeiro eu tenho 10x menos 1x aqui, ele fica 9x, ó. 9x, ó. Eu estou diminuindo, né? Aqui também eu vou diminuir, por exemplo, 5, diminui 5, é nada, não bota, não precisa botar o zero aqui. Vou diminuindo, corto esse por esse, corto esse por esse, então isso aqui é tudo zero. Não precisa botar. Aí aqui eu tenho 5, que tira 0, sobrou 5, tá vendo? E aqui eu tenho uma vírgula. Aí ficou 9x igual a 5. O que é que eu faço agora para achar essa dízima periódica? Vocês vão isolar o x aqui, né? A letra isola aqui. Isso é como se eu pegasse e multiplicasse esse termo e esse termo aqui pelo mesmo número, né? Aí, veja, isso aqui, o 5 vai ficar aqui e o 9 ele passa dividindo aqui, ó. O que está desse lado fica e o 9 que está aqui embaixo passa dividindo, tá vendo? Passou dividindo aqui. Então aqui a dízima periódica que gerou a fração, né, geratriz, a fração geratriz dessa dízima periódica aqui é essa fração aqui. Se vocês pegar a calculadora de vocês e dividir 5 dividido por 9, vai dar exatamente esses númerozinhos que está aqui. Então é assim que se encontra a dízima periódica, certo? O outro exemplo, né, segundo caso, eu botei como caso, segundo caso. Eu digo que isso aqui também vale x, né? Diz que esse número vale x. Tá vendo aí? Eu disse y, né? Que eu falei, vamos mudar para y. Aí coloquei. Digo que ele vale y. Pode ser qualquer letra que eu falei. Então eu coloco ele, mas veja, essa vírgula já está aqui. Eu não vou mexer. O x eu deixo do jeito que está. Não mexi em nada. Né? Não mexi em nada. Então, essa dízima ela é formada por, até chegar aqui no final dela, a vírgula estava aqui, ó, aí ela vai caminhar duas casas. Qual é o número entre 10, 100 e 1000 que só tem 2 zeros? É 100, né? Então eu vou dizer que essa agora aqui, ela vai valer 100y. E a outra primeira, ela só vale y. Quem é y? A primeira. Quem é o 100y? A segunda, que eu multipliquei por 100. E eu vou colocar aqui, eu tenho 100 que tira, ó, 100, eu tenho 100 aqui, menos, tenho 100y, que tira um y só, vai ficar 99y. É como se o cara tivesse 100 balas e tirasse uma bala, fica quantas balas? O y representa qualquer coisa, né? Então vai ficar 99 balas. Esse 99 balas, ele vai ser igual a quem? Corto. Por quê? 27 menos 27, 0. 27 menos 27, 0. Não precisa botar. Aqui eu tenho 7 que tira 3, fica 4. E aqui o 32 não tem nada para coisa, abaixa 32. Certo? Então aqui eu vou isolar o y, vou passar para cá, ó, pra vocês entenderem. Ficou ali assim, foi a 99y igual a 324. Não foi assim que ficou ali? Beleza. Então isolo y, eu tenho 324 dividido por 99. Lembre que o primeiro ele vai ficar aqui, o 9 ele vai passar dividindo, vai ficar só o y sozinho. Esse 99 aqui vem aqui para baixo. Quando eu simplificar, se eu fizer assim também dá certo. Eu pegar o 324 dividido por 99 dá exatamente isso aqui. Mas a gente pode simplificar para ficar um pouco menor esse número. Eu vou simplificar aqui por 3, né? Deixa eu ver se é por 3 aqui mesmo que tá falando. Eu botei aqui, tá? Você é safado.
Simplifiquei por 99 dividido por 11. Quanto foi aqui? 99 dividido por 11 é igual a 9. Simplifiquei por 9. Aí veio aqui por que por 9, né? Porque aí 9 dividido por 9 aqui, dividido por 9 aqui. Aí aqui em cima vai ficar, em cima ele fica 36, 36 embaixo 11. Aí alguém vai dizer, professor, e se eu tivesse deixado aqui o 324 e o dividido por 99 dá a mesma coisa? Dá mesmo quando eu dividir lá, você pegar lá só a calculadora de vocês que dividir, vai dar exatamente essa dízima periódica aqui. Mas fica um pouco mais organizado quando eu encontro um divisor, né? E acho que pode ser dividido, que no final ficou menor, a fração ficou um pouco mais organizada, não ficou esse número grande, ficou um pouco menor, 36 sobre 11. Por hoje, é só isso que eu tenho para explicar a vocês, que é como você encontra a fração geratriz de uma dízima periódica. Amanhã a gente vai aprender como encontra a fração geratriz de uma dízima periódica composta. Essa é a simples. Né? Simples. Por que simples? Porque só tem um período aqui, não tem nenhum número, só os períodos. Depois do inteiro, começa os períodos sem um número aqui no início. Então ela é simples. Tá certo? Qualquer dúvida, eu estarei aí para tirar a dúvida de vocês. Entre em contato, né? E a gente tira as dúvidas. Aí vocês vão ver umas atividades. Veja aí qual foi a página que eu coloquei, que eu acho que foi a 32. Vocês tentem resolver aí. E uma boa tarde para vocês. Valeu!